Olá a todos! Hoje o assunto do nosso vídeo é suplá. Você sabe o que é, como usa, tem regra na utilização? Vamos desvendar tudo sobre suplá. Eu sou Kelane Rios, para quem não me conhece, estamos no Casa por Elas. Aqui o canal fala sobre mesa posta e sobre bem receber, com vídeos toda semana. Muito bem-vindo de volta se você já nos acompanha e se inscreva se você é novo por aqui para não perder nada, ative as notificações. Já fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo, porque eu percebo que talvez seja o item que mais gera uma certa confusão entre as pessoas que têm interesse no assunto, de montar mesa, e não sabem bem o que significa o suplá, como usar, e eu vejo muito, inclusive disseminado mesmo na internet, informações muito contraditórias sobre esse item específico. Eu quero me prolongar nessa introdução, porque eu quero que o vídeo seja bem objetivo, cumpra a função dele de explicar o que é, para que serve, como se utiliza o suplá. Porém, eu preciso fazer um pequeno adendo, que eu acho que se isso ficar claro na cabeça de quem quer vivenciar e praticar mesa posta, tudo a partir daí fica mais leve. Então guardem essa informação. Mesa posta, ele é uma resposta, um movimento que vem de uma cultura. E o que eu quero dizer com isso? Não existe, na verdade, um lugar que seja oficial, um agrupamento de regras em um lugar específico, um órgão que estabeleça que regras são essas e que tudo deve ser seguido, muito menos fiscalização e polícia para isso. Então são regras que se organizaram, na verdade, ao longo do tempo, em nichos, em lugares separados, em países diferentes, cada um com a sua cultura, em épocas diferentes, né? Então o que se fazia há 200 anos atrás, naturalmente, não se faz hoje. Algumas coisas sim, outras não são mais viáveis. Então são práticas e costumes que vão variar, a depender da época histórica que se vive, da faixa social, do país. Isso tudo vai variar e vão havendo adaptações ao longo do tempo, a depender desses três requisitos, época, lugar, e tudo vai se adequando com o tempo e vendo que aqui funciona. É muito natural que essa adaptação ocorra, então é muito autêntico e natural que aconteçam adaptações de montagem, de costumes, da mesa posta, de recepções, de país para país. Os primórdios da mesa posta é considerado que veio mesmo das cortes francesas e britânicas, e é natural que as tenhamos como norteadoras disso, mas estamos aqui no Brasil, no século XXI, e fazemos as nossas adaptações. O comércio também vem com força, trazendo também toda uma movimentação. Nós como consumidores também, nascem também novas necessidades e tudo flui a partir daí. Até porque a gente precisa lembrar que o que acontece lá na corte britânica não precisa acontecer na nossa casa. Mas sim, é importante a gente saber o que tradicionalmente é correto, o que pessoas que trabalham com isso há muito tempo e têm o conhecimento de causa nos têm a dizer. Existe uma literatura também desse nicho, literaturas tradicionais, escolas de etiquetas tradicionais na Europa, e é interessante que a gente saiba o que eles dizem e a gente tenha isso como norte. Entendendo os motivos, os porquês e conhecendo o que é certo, a gente tem autonomia para adequar na nossa realidade de forma mais consciente. Isso tudo posto, eu quero deixar claro que eu vou trazer aqui orientações do que seria mais tradicional, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente vai sentir a necessidade no nosso dia a dia de adaptar alguma coisa e tá tudo bem. Se você não sentir também tá tudo bem, mas para termos essa segurança maior, é importante a gente saber o que é mais tradicional. Vamos lá, gente, não sei se consegui ser sucinta como eu gostaria, mas esse parêntese era importante. Vamos lá entender o que é o suplá final. E tá aqui, estou com um exemplo aqui em minhas mãos. O suplá é um suporte que se coloca abaixo do prato. Suplá é uma palavra francesa, su significa embaixo, plá significa prato, então a palavra já é explicativa, é um suporte que se usa abaixo do prato. Eu já poderia nesse momento aqui falar quais são as características que um suplá deve ter como objeto para ser caracterizado como tal, para ser oficialmente considerado um suplá, mas eu quero primeiro conversar com vocês sobre como ele é utilizado e qual a função dele, porque assim eu acho que vai ficar mais fácil entender quais características ele deve ter, e vocês vão entender. E qual a função, então, desse suporte que fica abaixo do prato? Para que ele está ali? Esse é um ponto bem obscuro. Quando se tenta pesquisar sobre o assunto, não se encontram informações tão claras e tão precisas quanto a isso, mas muita gente fala muita coisa, e as versões principais, o que é considerado como função é mesmo uma proteção, ou seja, para o tampo da mesa, ou seja, para a toalha de mesa. Alguns dizem que proteção contra o calor, esse prato viria quente, e quem tem aí intimidade com toalha de linho sabe que, de fato, a toalha, a fibra do linho, quando entra em contato com um calor um pouquinho ali acima do limite que ele permite, realmente queima a fibra e fica aquela marca. Então, faz algum sentido, seria então uma proteção contra o calor do prato. Também se fala muito em proteger dos respingos mesmo ali, do manuseio do alimento na hora de consumi-lo, e aí possivelmente gerariam respingos, e esse suporte, que tem um ângulo maior do que um diâmetro maior do que o prato,
cobriria ali uma área um pouco maior, que faria uma proteção. Há também uma outra possível função, a que ele se destinou quando foi criado, que foi a utilização dele como um marcador de lugar. Ainda não estaria o prato, onde a pessoa iria servir o alimento, ele ainda veria, ou seja no serviço empratado, ou que no serviço onde a pessoa pegue o prato em um buffet e se sirva, e aquele supply estaria ali em cada lugar da mesa, marcando um lugar, já com os talheres, com o guardanapo à espera desse convidado, e o supply seria então um marcador de lugar. Mas a verdade é que hoje existe uma função para ele incontestável, que todo mundo ama, que é o de embelezar a mesa. E se foi para isso ou não foi, o fato é que adotamos o supply como um enfeite para nossa mesa. Ele adorna o prato lindamente, deixa a mesa muito suntuosa. Então, dificilmente alguém que gosta de mesa posta não vai amar usar um supply. Então, chegamos no tópico, como utilizar o supply. Tem regra? E sim, gente, tem regra. O supply, entendendo mais uma vez, numa mesa mais tradicional, mais formal, ele só é utilizado e única e exclusivamente com o prato raso. E essa duplinha aqui, ela é inseparável. Bom, o prato pode ser usado sem o supply, já a gente vai falar sobre isso, mas o supply nunca estará numa mesa se não for acompanhado do prato raso. Então, nada de usar supply abaixo, por exemplo, de uma tigela, de um bowl, nada de usar supply abaixo diretamente de um prato fundo, de um prato de entrada, de um prato de sobremesa, nenhuma taça de sobremesa. Então ele não vai, por exemplo, numa mesa de chá, numa mesa de lanche, onde não é servido um prato raso de uma refeição. Não se coloca talher em cima de supply. Isso é algo que vira e mexe eu vejo nas fotos, nas redes sociais. E, gente, não se usa talher em cima de supply. Uma vez terminada a refeição, o prato é retirado juntamente com o supply. Sai todo esse conjunto, o prato, os talheres utilizados ali para aquela refeição, para aquele prato, e o supply. Sai todo esse conjunto de uma vez. Quando a sobremesa chega à mesa, já está sem o supply. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso, sobre como servir a sobremesa na mesa posta. Gente, a cada vídeo eu deixo lá no box de descrição links relacionados ao nosso tema. Vídeos que você pode complementar, entender melhor, assistindo os que eu deixo lá selecionados. E aí, nesse capítulo, nesse tópico de como utilizar o supply na mesa posta, eu acredito que esse seja o ponto mais delicado. Pode usar o supply direto na mesa, pode usar o supply em cima da toalha, pode usar o supply em cima do lugar americano. A gente vai ver cada uma dessas. Se eu monto a minha mesa posta com uma toalha, então nesse caso o supply ele é uma opção. Você pode ou não utilizar o supply. Você vai ver no caso prático se de fato ele é necessário. Você vai analisar cada situação, ou mesmo só para embelezar, como a gente ama usar o supply. Então é uma opção usá-lo ou não se eu monto a minha mesa posta com toalha. Se eu não uso toalha, uso, por exemplo, só um trilho de mesa, e eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre o trilho de mesa, dá uma olhadinha lá, eu também vou deixar linkado aqui no box de informação desse vídeo. Voltando, se eu monto a minha mesa só com um trilho de mesa, por exemplo, e não uso nenhum forro e direto o prato no tampo da mesa, talvez fique faltando aí uma moldura, uma proteção, e nesse momento sim é necessário o uso do supply. Tanto bem-vindo quanto necessário para ter alguma proteção ali para o meu tampo de mesa. E se eu uso um lugar americano? Vamos lá, quanto ao lugar americano, até recentemente surgiu certas polêmicas envolvendo o uso do supply com o lugar americano, porque, de novo, numa perspectiva tradicional e formal, não é utilizado o supply em cima do lugar americano. Mas vamos entender por quê. Porque o lugar americano, por si só, ele já traz para a mesa uma certa informalidade. Durante muito tempo, o lugar americano, ele teve essa conotação de algo informal. Hoje já se utiliza ele em mesas muito luxuosas, muito bonitas, até em ambientes um pouco mais formais, mas isso não foi assim, né, durante todo o tempo. Então, quando a gente fala de história de mesa posta, realmente se dá preferência quando se quer uma mesa mais formal, mais tradicional para a toalha de mesa, de forma que o lugar americano, ele está num ambiente onde não casa tão bem com o ambiente do supply, que também vem de uma mesa tradicional e formal. Então, é como se eu pegasse aqui um item de um mundo, de um ambiente formal, tradicional, e trouxesse ele para a informalidade. Não casa tão bem esses dois itens. Eu vou fazer uma comparação, talvez até um pouco esdrúxula, mas eu acho que com ela eu vou me fazer entender. Você é convidado para um churrasco super descontraído, num ambiente super descontraído, na casa de amigos, de familiares, onde está todo mundo muito à vontade, e de repente chega uma pessoa vestida de terno, né? Não casa, né? O terno está certo, a descontração do churrasco também, esses dois juntos é que não casou. É mais ou menos assim.
voltando lá para o comecinho do vídeo, as adaptações acontecem, o tempo passa, as culturas modificam, a gente vai adaptando, o comércio entra com força e você analisa se na sua vida real, na prática, funciona ou não, porque não tem nenhuma polícia que vai ser quebrada se você usar e quiser usar o seu suplá na sua mesa, no seu lugar americano. Só fique atenta se em um ambiente ou numa recepção que você for dar, e que você precisa se posicionar melhor como uma anfitriã, e você precisa impor ou trazer para si um respeito, ser reconhecida socialmente como uma boa anfitriã, numa situação formal. Nesse caso, eu aconselho você ir para o caminho seguro, ir para o tradicional, por isso que é importante a gente saber o que é o certo e o que é o errado, mas você vai analisar isso na prática, na sua vida. Eu vivo usando o suplá no lugar americano. Em alguns momentos, esteticamente, eu sinto a necessidade e tá tudo bem. Mas, lembrando, a gente, quando quebra uma regra, é interessante que a gente quebre com a consciência, sabendo por que está fazendo aquilo e sabendo se quando a gente está fazendo aquilo é cabível. Existe também uma regrinha que circula que o suplá ele deve ficar posicionado mais ou menos 2 centímetros da borda. Então é interessante também observar isso, né? Ele não ficar da borda da mesa, ele não ficar ali tão rente à borda da mesa, mas mais uma vez, às vezes você tem um suplá com um diâmetro muito grande, precisa apertar um pouquinho ali para caber. Na vida real as coisas vão acontecendo, as situações vão acontecendo e não tem nada demais em a gente dar aquela adaptada, né, em não de viabilizar o evento, mas é interessante observar isso, que ele não fique tão na borda assim da mesa, tem uma distância de uns 2 centímetros mais. Chegamos por fim nas características que esse suplá deve ter para ser considerado como tal. Vamos lá, o mais tradicional é esse que eu tenho aqui, por ser de metal, rígido, de metal e com esse rebaixo aqui. E por quê? A gente vai entender por quê de cada característica. Vamos lá, rígido, porque ele é retirado junto com o prato raso. Lembra de como ele é usado na mesa posta? Se ele precisa sair junto com o prato raso, ia ficar muito complicado se fosse de um material maleável, né? E todo esse conjunto, prato raso, talher e suplá, tente imaginar, teste, tirar tudo isso de uma vez com um material maleável embaixo do prato, né? Um tecido, enfim, o que seja. Então, é importante que ele seja rígido, né? Para que haja esse conforto e essa possibilidade desse movimento. O rebaixo nele, pelo mesmo motivo, para que o prato fique bem fixo aqui na hora desse movimento, ou enfim, da pessoa, não necessariamente de garçom, de quem for retirar esse conjunto, suplá, com o prato raso, com os talheres, o prato fique bem apoiado aqui, e dê mais segurança para esse movimento. Então, por isso que é necessário esse rebaixo. Metal, e aí há uma certa obscuridade no motivo. Tradicionalmente sim, na verdade era de prata, esse aqui mesmo é de inox. Tradicionalmente, nas mesas mais formais e tradicionais, esse item na verdade é de prata. O inox aqui já é uma modernidade, na verdade, mas se alguns dizem que ele precisaria ser de metal para guardar, né, conservar o calor do alimento, o que para mim não faz muito sentido, já que o metal na verdade é um condutor de calor. Então, não faria sentido. A porcelana ou a cerâmica do prato, ela já cumpriria essa função, na verdade. Então, assim sendo, itens como, por exemplo, esse que eu tenho aqui, sim, é considerado um suplá. Ele é rígido e tem aqui o rebaixo para segurar o prato, para fixar, né, o prato posicionado, na verdade, bem. E tem um diâmetro maior do que o prato, porque sim, também precisamos dessa característica, né? Uma vez o prato repousado sobre ele, precisa haver uma borda aqui, que se estende para além do prato, senão não vai ter aquela função lá, não vai cumprir aquela função que a gente comentou, que é de proteger um pouco mais em relação aos respingos do alimento. E aí o comércio, claro, na intenção de vender e nós na intenção de comprar, já traz muitas opções, né? E, por exemplo, um item desse que eu uso aqui fazendo as funções, às vezes, de um suplá, mas se formos falar sobre uma perspectiva tradicional e formal, esse objeto aqui não é um suplá, esse é um enfeite, na verdade, né? Então, falta aqui o rebaixo para fixar o prato, e esse em específico, apesar de ter uma certa rigidez, ele já vai gerar um desconforto na hora de ser retirado aqui esse conjunto. É possível, né? Mas não seria assim o ideal. Esse daqui, por exemplo, ele já tem aqui o rebaixo, ele é rígido, então ele atenderia melhor essa função aqui do suplá, o movimento, mas mais uma vez, numa perspectiva mais tradicional e formal, esse aqui também não é considerado um suplá, por não ser metal, mas, bom, aí a gente já entra numa seara daquela lá do comecinho do vídeo, que eu falei das adaptações culturais, que o tempo passa e tudo muda, e como a mesa posta é vivida, né, vai mudando. Então, de fato, há uma certa polêmica em relação a considerar uma peça dessa como suplá ou não. Mas uma peça assim como essa já é
resposta dos tempos atuais, né? Já são invenções do mercado e atualidades e modernidades, né? Que o tempo vai trazendo, que a natureza. É isso, gente. Eu espero não ter esquecido de nada, espero ter esclarecido. Eu sei que para alguns isso pode ser um pouco confuso. Eu fico aqui à disposição nos comentários. Quem quiser comentar algo, perguntar algo, eu estou sempre aqui à disposição para responder com todo prazer. E se você ficou até aqui é porque gostou do conteúdo, então não esquece de dar o like e de compartilhar com quem se interessa pelo assunto. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.